estava em França e agora já estou cá. Voltei, voltei. Ora viva! Agosto acabou e nós já estávamos com Medino Meira. Ainda ontem eu pensava e sonhava cá voltar. Ai, eu já não suportava ficar longe do meu lar. Esta é a Comissão Política, com o Filipe Santos Costa, que foi à Madeira espreitar as rentrées do CDS e do Partido Socialista. Olá, voltei de lá. A Mariana Lima Cunha, que virou correspondente em Monchique, porque foi lá que o PSD resolveu fazer a sua festa de verão. Também regressei, olá. E o Vítor Matos, que voltou de férias e viu tudo pela televisão. Infelizmente voltei de lá. Eu sou o David Inês e nós já tínhamos saudades vossas. Este episódio tem o apoio da TAP Air Portugal. Dê asas ao seu negócio e ganhe dinheiro enquanto voa. Adira já ao programa da TAP para empresas em tapcorporate.com. Para quem esteve mesmo de férias, o agosto foi assim. Ora, estar neste momento em agosto de 2019 a fazer uma greve sobre as atualizações salariais de 2021 e 2022, vamos admitir que isto não é razoável para ninguém. Tal como encenaram antes das europeias aquele dossiê dos professores e que lhes correu bem, do ponto de vista eleitoral, agora procuraram uma coisa parecida. Há um amigo meu que compara o PCP e o Bloco de uma forma muito engraçada. É que o PCP é um verdadeiro partido de massas e o Bloco é um partido de massa média. Creio que não se pode comparar, tanto o que não é comparável. Depois também, portanto, é preciso lembrar que estas eleições não são para Primeiro-Ministro, não são para o Governo, são eleições para eleger 230 deputados. Mas o teatro montado que o povo irá julgar, por certo, será derrotado e o PSD vai ganhar. Muito obrigado. Para quem não saiba, isto era Rui Rio a forcejar à moda de António Aleixo. Estamos a gravar ao fim da manhã de terça-feira, 3 de setembro, mas esta ainda não nos saiu da cabeça. É assim que estamos a um mês das legislativas. Na mais recente sondagem da TSF e JN, o PS passa a fasquia da maioria, chegando aos 43%, o PSD aparece debaixo d'água, com pouco mais de 20%, o Bloco chega aos 10%, a CDU baixa para os 6,6%, enquanto o CDS fica pelos 4,9%, já perto do PAN, que está nos 3,2%. Face a isto, Filipe, lá em Machico, na Madeira, o que é que se sentiu mais? O aroma da poncha ou um cheiro da maioria absoluta? Boa questão, ainda bem que me faz essa pergunta. Antes de mais, vale a pena dizer que não foi um grande comício de rentrée nacional. Se tivermos em conta que se trata do partido que está embalado para vencer as legislativas, que as eleições são já daqui a um mês, que António Costa foi à Madeira, onde o PS tem a expectativa de, pela primeira vez, afastar o PSD de 43 anos de poder. E que o comício foi num terreno que há décadas um foco da resistência ao jardinismo e um dos terrenos mais favoráveis ao PS da Madeira. Não foi de facto um grande comício, foi um comício bem coreografado. Imagino que, visto na televisão, tenha parecido bastante melhor do que era lá. O PS falava num comício muito ambicioso lá na Madeira, falava em 5 mil pessoas. Felizmente não apareceram porque não caberiam. Se fossem 5 mil pessoas, suspeito que não caberia sequer metade disso. O espaço era pequeno, estava preparado para disfarçar qualquer problema de afluência e basicamente como um espetáculo televisivo. E, portanto, não estava sequer metade dessas 5 mil, não arrisco um número, mas posso dizer que imediatamente antes do comício de rentrée do PS com António Costa em Machico, eu estive no comício de rentrée do CDS com Assunção Cristas, do outro lado da ilha, e não estava muito menos gente no almoço do CDS.
não estava muito menos gente do que os que estavam no PS. No caso do CDS era fácil contá-los, porque era mesa posta, havia mais de 1000 lugares, e isso impressionou-me bastante, que um partido que se encaminha para ganhar umas eleições nacionais, que tem a ambição de ganhar umas eleições regionais, não consiga mobilizar gente à medida dessa ambição. E estamos a falar de recorrer àquilo que todos recorrem. Ambos os comícios tinham autocarros. A diferença é que os do CDS estavam mais cheios. Diz-me uma coisa, o comício do Partido Socialista aparece exatamente no dia em que esta sondagem que vos falei colocava o Partido Socialista nos 43%. Eu, lendo a tua crónica no Expresso Online no sábado, depois do comício de António Costa, parecia sentir-se que, independentemente desse ambiente, enfim, mal disfarçado, de não muita mobilização regional, que António Costa estava, digamos assim, nas nuvens. Sim, há aqui dois planos distintos, atenção. O que se passou na Madeira, há uma dimensão regional e há uma dimensão nacional. Para a dimensão regional, é até altamente duvidoso que o candidato do PS à presidência do Governo Regional, Paulo Cafofo, ganhe alguma coisa em ter António Costa ao lado. Porque há uma história de conflitualidade da Madeira com Lisboa. O PS, historicamente, na Madeira é rotulado como o partido dos lacaios de Lisboa, o partido subserviente a Lisboa. Talvez não seja a melhor estratégia para descolar desse rótulo aparecer com António Costa ao lado, mas enfim, o PS lá saberá. Coisa diferente é o que se passa a nível nacional. E António Costa está claramente embalado, mostra-se bastante confiante e isso é bastante evidente até pela forma como ele fez um comício de rentrée em velocidade de cruzeiro. Não disse nada que fosse particularmente memorável. Limitou-se a repetir o argumentário, as contas certas, o conseguimos fazer diferente, a reposição de rendimentos, deem-nos força para continuarmos e podermos fazer mais e melhor do que fizemos até agora, e agora sim vamos resolver os problemas com os serviços públicos, que de facto estão maus otos. Esta parte António Costa não diz, mas está subentendido. E quando eu digo velocidade de cruzeiro, significa sobretudo, e essa parece-me ser a grande preocupação de António Costa, não cometer erros. Porque a pressão está toda do lado do adversário. Se calhar chega. Não cometer erros. É precisamente isso, é que não cometer erros. Eu acho que no fundo, António Costa, não acho, tenho a certeza que António Costa gostaria de ter uma maioria absoluta. No fundo, acha que pode haver a possibilidade de lá chegar, mas não creio que António Costa conte com isso. Acredite que vai ter uma maioria absoluta. E ele vai-se governar com o que tiver. E vai governar com o que tiver, aliás, há 4 anos, governou mesmo com uma derrota. Mas ele percebe que a pressão está toda em cima do adversário e ele não deve cometer erros. E, curiosamente, ele cometeu um erro significativo na entrevista que deu ao Expresso. E nota-se que foi um erro pela forma como ele depois o emendou. A forma como tratou a distinção entre o Bloco e o PCP, a forma como António Costa deixou vir ao de cima que ele de facto não gosta de negociar com Catarina Martins, de facto não gosta do Bloco, a forma como distinguiu o Bloco do PCP significa foi um erro 2 em 1. Empolou o Bloco de Esquerda, deu ao Bloco de Esquerda o rótulo de verdadeira oposição, portanto, empoderou, como se diz agora, não é? Empoderou o Bloco de Esquerda e, pior que isso, penalizou o PCP, colando-lhe quase a imagem do parceiro manso. Mas, a propósito, essa estratégia propositada é antiga, não é nova, não é? Se fosse propositada, António Costa teria continuado o que fez. E António Costa, deixa-me acabar, ele corrige, não corrigiu só no debate, ele não corrigiu só no debate, ele está a corrigir esse tom desde a entrevista que deu ao Expresso. Sim, quer dizer, o erro que se não fosse um erro não precisava de corrigir. Está bem, mas se ele cometeu um erro foi no tom. E Vítor Matos estão a tentar fazer o que ontem António Costa e Jerónimo de Sousa não conseguiram fazer, que foi um debate. Mas eu gosto disso. Vamos debater. Não, ele se cometeu um erro foi no tom, ou foi depois na notoriedade que ele disse teve, que se calhar ele não adivinhava, porque ele já diz isto há muito tempo. Isto é uma estratégia que ele tem, já antiga, que é tentar provocar o Bloco, para o Bloco reagir a quente, para ele poder mostrar que são radicais e que são instáveis e isso tudo, e tentar travar o crescimento do Bloco. E ao PCP um elogio, quer dizer, o elogio em boca de socialista ao PCP é vitupério, não é? Portanto,
Os elogios ao PCP são equivalentes às críticas ao Bloco, tanto que ele ontem não elogiou dessa forma o Jerónimo de Sousa. Portanto, estamos de acordo que foi um erro e que ele corrigiu. Não acho que foi. Eu acho que é a continuação da estratégia. Vou fazer uma pergunta ao Filipe, porque eu acho que é interessante o argumento dele. Há quem argumente que é possível que António Costa, com essa distinção, ou com esse colocar o Bloco no papel de opositor, esteja à procura, sobretudo, de cativar o eleitorado do centro que não sabem quem votar. Tu compras? Sim, compro essa teoria. O problema é que fugiu de controle. Aquela declaração que António Costa fez foi destemperada. Ou seja, a assimetria entre os dois parceiros era demasiado grande na entrevista que António Costa deu ao Expresso. E é desse ponto de vista que ele teve que corrigir, e está a corrigir desde a entrevista ao Expresso. Ele não voltou a fazer esta distinção, nem nestes termos, nem noutros. Não esconde que o relacionamento com um é mais difícil do que com o outro, mas percebe que fragiliza o PCP e de certa forma, prejudica Qual é o contrário de beneficiar um infrator? Pronto, é isso. É o contrário de beneficiar um infrator. Ele está a prejudicar um parceiro que foi leal. E está a dar gás ao Bloco de Esquerda. Bem, mote para seguirmos até à Mariana. Mariana esteve em Monchique e viu Rui Rio jogar futebol, diz ele à Boa Vista, quer lá isto dizer o que for, a glosar António Aleixo, a distribuir medalhas de latão e a comparar sondagens a bruxas. Mariana, havia poncha ou visto lá parecia melhor do que à distância? Havia medronho. Não sei se isso depois animou os hóspedes ou não, até porque não foi uma rentrée particularmente animada nem eufórica. Rui Rio, aliás, tem tentado desde o ano passado esvaziar o significado das rentrées, porque senão, diz ele, teria ter havido uma sorte e ele não saiu da cena política e diz que... Na verdade teve 15 dias de férias bastante polémicos. Sim, há sempre as férias prolongadas de Rui Rio, mas ele diz que esteve em trabalho político na mesma. E ele costuma dizer que quer fazer da rentrée menos um comício tradicional e retirar... dizendo isso, retira peso e retira importância. Agora, no fundo, quem foi a Monchique viu uma coisa pouco diferente de um comício tradicional, na verdade, não é? Incluindo os autocarros. Os autocarros, os lugares sentados. Um de Aveiro, não digo. Sim, pelo menos um de Aveiro. Os lugares sentados, nós contámos mais de 1000 que não chegaram a encher durante a festa. Se calhar a única... Mas o ambiente era de festa. Colocando a pergunta que coloquei ao Filipe em inverso. Aparece este comício, essa rentrée, o que quisermos chamar. Inverso. Eu temi que podes colocar a pergunta em inverso. Não estou preparada. Não vou citar António Aleixo. Foi exatamente no dia da sondagem que colocava o PSD muito ligeiramente acima dos 20%. Que ambiente é que tu sentiste por lá? Não foi um ambiente particularmente feliz. Havia uma coisa que ajudava, não havia críticos na festa, era só as tropas de Rui Rio, portanto, nesse por isso sentido... eram poucos. Não confirmo nem desminto, mas não era um ambiente de reentrada propriamente que motivasse ninguém. É verdade que o Rui Rio escolheu agora uma bandeira nova, aproveitou a rentrée para apresentar a sua bandeira, para essa primeira bandeira, para as eleições. Uma guerra que ele diz que é daquelas que gosta e que quer comprar, que é da descentralização, e que foi o momento em que vimos Rui Rio mais entusiasmado e mais elétrico na rentrée, depois de dizer que é uma estupidez, por estas palavras, o nível de centralismo do país, decidiu dar a cara pela descentralização. Não sei. Quando Rui Rio bateu à porta dessa guerra, estava alguém do outro lado? Pois, agora resta saber se alguém vai responder, não é? Aliás, na verdade, Rui Rio tinha assinado já um acordo para a descentralização com António Costa e era uma coisa que era suposto ter ficado feita. Não foi muito concretizada sem ironias, a nova batalha de Rui Rio. Pois, o problema é esse, vamos ver se desta vez tem alguma progressão, além disto, não é uma coisa apenas proclamatória, não é naturalmente, e eu vou usar esta que tinha preparado à paixão, pela descentralização, não é uma bandeira que mobilize talvez muita gente, mas é naturalmente uma coisa importante e que Rui Rio pode puxar. Agora, não sei se é para um partido que tem 20% de intenções de voto neste momento a causa mais... que vai chamar pessoas às urnas e que vai
conquistar aqui eleitorado ao centro e à direita para o PSD. Vítor, eu acho que é extraordinário e parece-me um erro político total, quer dizer, puxar na rentrée um tema tão excitante quanto a descentralização, Não é que não seja sem importante, assumir a regionalização. Quer dizer, que até tem o relatório da Comissão Cravinho para se apoiar. Sabes que enquanto estávamos lá, o que eu senti foi, porque aquilo foi em crescente durante o discurso, o Rui Rio começou a dizer vou comprar uma guerra, e é uma guerra daquelas que eu gosto, e toda a gente empolgada, e quando ele anuncia a descentralização, ainda se fosse regionalização, era de facto uma novidade, não é? Sim, pelo menos tinha ali uma... E nós sabemos que o Rui Rio é regionalista, embora seja discretamente nos últimos tempos. Não, mas o que o David estava a dizer é que ele comprou uma guerra sem inimigo. Sim, Quer dizer, sem outro lado, uma ideia política deste tipo só tem valor se for adversativa, não é? Quer dizer, é o regime. Não, mas é que normalmente é o regime empoderado. Mas se ele sentar com António Costa e a dizer assim, António Costa, compra aqui a guerra da descentralização, depois com certeza vamos descentralizar, vamos lá descentralizar, vamos sentar e vamos combinar como é que descentralizar. Quer dizer, não tem... Nunca ouvi ninguém falar mal de descentralizar o país. Se dissesse regionalização, na pior das hipóteses, tinha como adversário o CDS. Sim. Vítor, olhando para a sondagem do fim de semana, onde a direita não chega sequer aos 30% e a esquerda faz 60%, parece que a direita ainda tem remédio. Que trunfos é que o Rui Rio e a Assunção Cristas ainda têm na mão para este mês que sobra até às eleições? Esta direita não tem remédio, remete para um... Não tem emenda. Não tem emenda, para este CDS não tem emenda. Não, quer dizer, acho que neste momento estamos já demasiado tarde para tentar inverter tendência, quer dizer, neste momento o que o Rui Rio e a Assunção Cristas podem fazer é damage control, é tentar ao máximo... tentar ao máximo perder o mínimo. E não se percebe na estratégia do Rui Rio onde é que ele vai fazer a campanha alternativa e diferente, se não é versejar no fim dos comícios, que vai fazer uma campanha alternativa, a não ser que fizesse os versos em rap. Sobre aquela dúvida, não é? Porque, não apesar de ter uma... aqui no ar. Sobre uma dúvida talvez pertinente, vocês me dirão, que é o que é que aconteceu ou o que é que acontecerá àquele eleitorado de direita que votou há 4 anos em Pedro Passos Coelho ou em Paulo Portas, na altura, e que chegou a passar os 37%, salvo erro, e agora, quer dizer, não se vê onde esteja, não é? Acho que votou António Costa. Acho que votou António Costa. Aliás, a maneira como António Costa lidou com a crise dos camionistas é o sonho da direita. Quer dizer, o que o CDS e algum PSD gostava de fazer era anular uma greve como o PS a anulou. Acho que nem o CDS se atreveria a impor serviços mínimos numa greve de uma companhia aérea low cost. Eu acho que o CDS tentou depois chorar quando vai dizer então ia mexer na lei da greve, ainda podemos fazer isso. E que António Costa provou que se calhar não era preciso porque se conseguia fazer as coisas assim. Agora... E pode ir para a abstenção. Boa parte desse eleitorado. Mas repara que os pequenos partidos... Há uma orfandade. Ou então tentar evitar uma maioria absoluta. Eu acho que a dúvida... Eu acho que isso reparte, acho que isso não é matematicamente... não há uma evidência matemática que se diga que se transferem todos para um lado, mas eu imagino que seja... Há um lado, até de CDS, há pessoas que comentam à boca pequena que querem uma maioria do PS porque não querem o Bloco junto do poder. Até mais que o PCP, é uma questão de pele até. Acho que passam para a abstenção, como o Filipe está a dizer, e hão de ir para os pequenos partidos. Há de haver muito voto, entre aspas, desperdiçado no Aliança, no Iniciativa Liberal, não sei se vão a Chega ou não, para ver o que é que aqueles partidos dão, para dar ali força. Isto dá-me mote para seguir para um próximo tópico, que esta segunda-feira começou a época dos debates e começou com um António Costa Jerónimo de Sousa servido com um pudim. Como dizia a minha mãe, a melhor prova do pudim é comê-lo. Foi meia hora que parecia de resto um jogo de ténis com os dois jogadores a trocar bolas ao fundo do corte, sem pressa nem vontade de derrotar o outro. A estratégia de António Costa será preservar pelo menos este parceiro, Filipe? Sim, embora a frase do Jerónimo de Sousa de que ninguém está aqui para comer ninguém, sendo bonita, não é verdadeira. É bonito, mas revela uma bonomia de Jerónimo de Sousa que não creio que haja do lado de António Costa. António Costa comerá todos os votos que puder.
E não se compreende, sobretudo num partido que já foi revolucionário e bastante mais combativo. Fez muita impressão desse ponto de vista. A frase tem graça, mas é de alguém que, por alguma razão, se esqueceu que António Costa, quando fez a geringonça, tinha 2 objetivos. O primeiro era chegar ao poder. O segundo era, em podendo, fazer ao longo da legislatura aquilo que não conseguiu fazer nas eleições de há 4 anos, que era crescer à esquerda. Ele não conseguiu fazê-lo. E essa foi a razão porque ficou em segundo. Não é porque a direita tenha resistido espetacularmente. A direita coligada teve 37%. O que falhou a António Costa foi o crescimento à esquerda que António Costa... Por estranho que pareça, António Costa fez uma campanha virada para o eleitorado de esquerda e não conseguiu crescer aí. E, portanto, é aquele abraço de urso que todos percebemos que foi havendo ao longo desta legislatura, a presunção de que ninguém está aqui para comer ninguém. Bom, o Bloco mostrou-se bastante mais resistente e bastante mais combativo. Se calhar a atitude do PCP, se é esta, explica uma parte do que está a acontecer no PCP, do que aconteceu nas autárquicas. Então alguém dirá que o PS não comeu os votos que pôde ao PCP nas autárquicas. Esta presunção de Jerónimo de Sousa é bonito, mas não bate certo. Muito bem, então eu vou aproveitar agora esta onda de debates só para vos perguntar, que propunha que corrêssemos a mesa. Mariana, dos debates que se seguem, e temos ainda pela frente, enquanto falamos, 14 debates, entre duelos, digamos assim, 2, aliás, não são duelos, são debates entre todos os candidatos. Quais é que aguardas com mais expectativa? Eu vou eleger agora para o topo da minha lista o debate entre o Rui Rio e Assunção Cristas, porque nós estamos aqui sempre constantemente a falar de como é difícil para a direita neste momento aparecer e dizer que vale alguma coisa e dizer que está aqui que é relevante e para o debate não ser feito apenas à esquerda. À partida não dará para jogar à defesa nesse debate, não é? Sim, porque ambos precisam de ganhar. Não podem jogar muito ao ataque. Sim, é assim, Assunção Cristas eu acho que tem tentado estar ao ataque ao PSD nos últimos tempos, desde que Rui Rio é o líder, porque obviamente viu aí uma oportunidade para se demarcar, para ser a voz da direita, como ela se fartou de dizer, para liderar a direita, que é uma coisa que aparentemente não está a colher muito, porque os votos que o PSD está a perder não estão a ir para, segundo as sondagens, para o CDS. Eu acho que era ilustrativo aquela onda de cartazes que o CDS teve, em que dizia que estava a preparar o futuro, tipo loading, a preparar o futuro. Acho que ilustra bem o momento em que o partido está, que é de alguma desorientação e tentar perceber por onde é que vai voltar a agarrar-se. E Cristas tem estado muito desaparecida na crise dos combustíveis, não foi ela que falou pelo partido. Agora, nesta polémica das casas de banho, ela apareceu ali no último momento para falar, mas também não deu a cara por isso e, portanto, eu acho que vai ser interessante perceber, aliás, tanto no debate com o Rio como com Costa, se ela põe as garras de fora e volta a jogo agora na reta final para ganhar algum espaço novo ou continua? Eu gostava de saber se são cristas, e é isso, acho que é a minha dúvida, se vai chegar e vai dizer na cara de Rui Rio, você não é direita. E a única pessoa aqui direita sentada desta mesa sou eu. Não pode, porque é a única hipótese, mas não pode por uma razão, é porque o único ticket que a Assunção Cristas tem para chegar ao poder é como uma maioria de centro-direita que se faz com o PSD. Portanto, ela não pode dizer que não tem um parceiro para uma alternativa de centro-direita. Ela tem que arranjar maneira de ver se existe essa maioria por um lado. Foi o eixo de comunicação dela desde o Congresso. Um dos problemas dela é exatamente esse. Não é? E ela foi endurecendo cada vez mais essa teoria, não é? Que era a única direita. Que debate elege tu, da sequência que se segue? Como é evidente, o debate Rio-Costa. Eu tenho muita expectativa para ver como é que Rui Rio vai aparecer em frente a António Costa. Ele não foi bom nos debates no PSD, tem pouca experiência, teve um péssimo debate, primeiro debate com Santana Lopes, mal preparado, foi apanhado de surpresa, no segundo preparou-se melhor, mas não ganhou o partido por causa dos debates, as contas lá são feitas de outra maneira, e aqui também é questão de ver se vai perder mais com o debate, se Costa vai esmagar, ou como é que Rui Rio vai resolver a questão deste discurso todo que ele tem de não fazer ruído, de não fazer ruído, de não criticar por criticar, de fazer propostas que ajudam o país, não é pela partidarite, ou se vai pelo eixo de comunicação que tem tido agora, que se tem acentuado um bocado mais agora, que é de fazer críticas, óbvio que dizer que
Costa monta um circo, que isto é tudo propaganda e que é só ruído mediático. Não sei que Rui Rio vai aparecer aí, tenho muita curiosidade, sendo que António Costa, se lidar com ele com alguma bodomia, não precisa de usar grande agressividade para encostar. Em relação ao debate de ontem, eu comi o pudim e não soube a nada. E neste caso concordo com o Filipe, quer dizer, acho que o Jerónimo de Sousa perdeu ali uma oportunidade de mostrar que era um partido revolucionário. Moto para passar a bola ao Filipe. Filipe, mais algum, vês outro debate? Sim, nem de propósito, isto não foi combinado, garanto, mas a minha escolha não é nenhum dos debates que eles indicaram. O debate com que eu estou mais expectativa, com mais expectativa é o debate Costa-Catarina Martins, porque é o debate que vai definir muito as posições à esquerda, é o debate que pode ser o contraponto perfeito ao pudim de ontem, e é um debate em que ambos, podendo ter, pode sempre ter, né, com esta exposição, alguma coisa a perder, mas sobretudo é o debate em que ambos podem ter muito a ganhar, porque Catarina Martins precisa de jogar ao ataque e demonstrar que ela é a esquerda que quer estar em posição de obrigar, de exigir a António Costa que tenha políticas de esquerda, mais à esquerda do que aquilo que tem feito. A esquerda que pode ganhar até com esta alguma falta de combatividade, com este pudim que é entre o PS e o PCP, e António Costa ao mesmo tempo. Isso também lhe convém a ele para mostrar ao eleitorado de centro a agressividade, o radicalismo do Bloco de Esquerda e talvez convencer mais alguns eleitores de centro que entre um futuro governo do PS com participação do Bloco ou o PS sozinho, pode ser para esses eleitores mais vantajoso o PS sozinho e trabalhar para a maioria absoluta. É uma aversão ao Bloco que é uma cola para a direita e para o centro, une as pessoas. Quanto mais ao ataque jogar Catarina Martins, ela tem muitas razões para jogar ao ataque, mas isso pode também ser benéfico para António Costa e ele até pode espicaçar essa agressividade. Acho que vai ser um debate muito tático, mas também muito aberto, percebes? Acho que vai ser um debate mesmo muito interessante. A Catarina Martins vai ter que manter a estratégia que tem tido nos últimos meses, que é, aliás, como ela respondeu agora a António Costa, foi: não vamos fazer intriga, vamos falar de propostas. E vai tentar esvaziar ao máximo esse tipo de discurso do António Costa, que eu acho que o moderador há de espicaçar António Costa, mas se tu tiveres razão no que estavas a dizer há bocado, se António Costa achou que cometeu um erro, ele vai ter cuidado com Catarina Martins e vai ter um tom mais parecido ao que teve com o Jerónimo. Muito bem. Chegados aqui e chegados a setembro, vamos lá ver o que é que não nos sai da cabeça. Filipe, a ti não te sai da cabeça uma frase de Jerónimo de Sousa? Não me sai da cabeça isto. Por vezes quase era necessário, portanto, uma paciência revolucionária, passo a ter. Paciência revolucionária com duas palavrinhas apenas se faz todo um programa. Eu julgo que não é exatamente uma inovação de Jerónimo de Sousa. O marxismo sempre considerou a paciência uma das grandes virtudes do revolucionário. Isto é fascinante porque tem qualquer coisa de Gandhi, parece a resistência passiva. Isto é absolutamente fascinante. Eu tenho as maiores dúvidas que resulte para o PCP, mas acho que pode ser muito útil na vida e agradeço por isso a Jerónimo de Sousa ter juntado estas duas palavras. Autoajuda. Mariana, a ti? Eu continuo a pensar na rentrée do PSD, particularmente na plantação de medronheiros, na verdade, porque foi só um. Sim, no singular. Porque, pronto, Rui Rio apareceu já equipado para jogar futebol, ali à beira de uma calçada, de uma estrada, em Monchique, e pronto, plantou um medronheiro, acho que fora da época, portanto eu desejo boa sorte a esse medronheiro e espero que tenha uma vida longa, mas isto para dizer que... Não vai acontecer. Isto para dizer que... e depois o Rui Rio, na verdade, não aproveitou para falar de incêndios, que era o mote para a plantação dos medronheiros. E eu agora depois podia continuar pela rentrée fora, pela bandeira da descentralização, etc., pelos momentos que o Rui Rio parece não conseguir capitalizar e agarrar para fazer boa comunicação. E era um problema que convinha que se calhar corrigisse agora à beira de eleições, porque o PSD, que se queixa muitas vezes
do tratamento que tem, de que tem má imprensa, etc., se calhar era preciso ter atenção a alguns destes momentos da parte do PSD e aproveitá-los melhor e conseguir passar melhor a sua mensagem. Sou pena da fatura vir bem pesada. Vítor Matos, falando em fatura? Falando em fatura, não me sai da cabeça o facto da Ryanair não passar faturas com o número de contribuinte. Acho que isto é uma originalidade possivelmente irlandesa, não sei, mas acho que podia começar a ser mimetizada por muitas empresas, grandes, pequenas, médias, e dizer, somos todos Ryanair, não passamos fatura com o número de contribuinte. Aparentemente, como é citado hoje no JN, a Autoridade Tributária diz que todas as ações legalmente previstas para garantir o cumprimento da legislação estão a ser levadas a cabo, portanto, nós esperamos que haja desenvolvimentos na questão das faturas. Eu até sinto-me tentado a telefonar para a Ryanair e tentar fazer uma despesa qualquer e pedir a fatura só para ter... Eu que estou tentado a marcar uma viagem, talvez não pela Ryanair, até Londres, 31 de outubro, não me sai da cabeça um texto que li sobre John Bercow, o Speaker da House of Commons, que no Financial Times deste fim de semana, que tem muito difícil tarefa de conseguir que o Parlamento Britânico trave a intenção de Boris Johnson suspender o Parlamento durante as 5 semanas decisivas para a negociação do Brexit com a União Europeia ou não negociação do Brexit com a União Europeia. Aprendi nesse texto que John Bercow é uma personalidade muito mais cheia do que aquele seu grito de order, mas é precisamente desse grito que o Parlamento Britânico neste momento mais precisa. Hoje, com a ilustração do Tiago Pereira Santos e a edição multimédia da Joana Beleza, saímos de cena com um clássico do rock português na límpida voz de Helena D'Água. Já dizia ela, em jeito de aviso, demagogia feita à maneira é como queijo numa ratoeira. Até para a semana.